Olá, pessoas, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, seja lá quando vocês estiverem assistindo isso aqui. Aqui quem fala é João, eu falo sobre história aqui no programa, e hoje eu vou dar sequência àquela nossa série sobre conceitos históricos, né? Aquela na qual nós falamos um pouco sobre a historicidade do significado de algumas palavras, né? Hoje eu vou falar de uma que, em geral, é muito utilizada pelo pessoal da biologia, mas que nas ciências humanas nós também temos um debate a respeito desse contexto, desse conceito. Falaria um pouquinho aqui sobre o conceito de evolução a partir do olhar da história das ciências humanas. Né? Para começo de conversa, se trata de um conceito que gerou uma certa rusga ali entre o pessoal das ciências humanas e o pessoal das ciências biológicas, em função da apropriação que foi feita desse conceito ali na virada do século XIX para o século XX, com a constituição daquilo que veio a ficar conhecido como o darwinismo social. Né? Mas eu já entro nessa parte. Para começar a pensar esse conceito, né, pensando ele historicamente, evolução, por muito tempo, ela era uma ideia que estava muito associada ao conceito de progresso. Né? E o que é um progresso? O progresso é ali um processo que te leva a uma melhora, que te leva a um estado superior ao qual você está naquele momento. Então, a evolução se unida a essa ideia, cria-se a percepção de que evolução, se ela é progresso, ela é necessariamente uma mudança para melhor, né? E o progresso é exatamente o direcionamento das mudanças em direção a esse processo evolutivo. Isso é uma interpretação bastante equivocada, né, do que é a ideia de evolução. Então, para começo, já para deixar já estabelecido de início, evolução e progresso não são a mesma coisa, né, são coisas distintas. Mas, como essa ideia começa a aparecer? Né? Como essa ideia de evolução ela começa a aparecer? Ela já está meio que presente ali na produção intelectual na Europa desde mais ou menos ali o século XVII, né, onde você já começa a ver ela tentando, ela engatinhando dentro de um processo de definição. No século XVII, filósofos do Iluminismo, e isso muito em função dos contatos ultramarinos que a Europa vinha empreendendo desde o século XVI, entendiam, e obviamente a partir de uma autopercepção, que havia ali estágios de desenvolvimento da sociedade, no qual as sociedades, em geral, elas saíam de um estágio mais primitivo para o estágio da civilização complexa. E aí, obviamente, eles estavam se referindo a sociedades da América, da África, né, ou mesmo sociedades do Oriente, como esses exemplos de primitivas, e a sociedade europeia como o exemplo de sociedade complexa, de comunidade, de civilização complexa. Sempre bom lembrar que as ideias elas não são produzidas no vácuo, as coisas são produzidas dentro de um tempo e um espaço em específico. E o iluminismo, ele é produzido ali no contexto, dentro de um espaço europeu, dentro de uma temporalidade que era a da expansão marítima, né? A expansão, a primeira grande expansão colonial do continente europeu. Então, naturalmente, eles entendiam que a sua forma de sociedade era a que era mais evoluída, ou que, inclusive, que se não fosse o ápice da evolução, era a que desta estaria mais próxima. E isso nos leva a uma outra reflexão. Para o Ocidente, existe um entendimento de que a história é um processo linear, que ela vem se desenvolvendo como uma linha de eventos em sequência, que leva a humanidade para frente, para o desenvolvimento. As coisas não acontecem de forma linear na história. Elas acontecem de maneira dinâmica, de maneira, às vezes, paralela. O que está acontecendo na Europa é uma coisa, o que está acontecendo nas Américas é outra. E assim, e por aí vai. A gente aprende na escola, às vezes, uma história que começa ali na Mesopotâmia, né, no Vale do Rio Indo, e aí você vai para o Egito, aí depois você vai para civilizações de Grécia e Roma, depois você fala da Europa na Idade Média, aí você tem o Renascimento, aí você tem as expansões ultramarinas, aí você tem Iluminismo, revoluções burguesas, e, enfim, como se a história fosse caminhando
entre essas espacialidades. E não é assim que acontece. Não existia história em outros locais enquanto essa narrativa ocorria, né? Por isso que é bastante interessante se problematizar esse tipo de construção, que cria essa noção de que a história veio andando desde a Mesopotâmia, e aí acaba a história na Mesopotâmia, aí começa a história no Egito, acaba a história no Egito, aí vem para a Grécia, e acaba, e depois acaba a história na Grécia. Então, não existe essa linearidade, as coisas vão acontecendo de maneira dinâmica, por vezes de maneira simultânea, em diálogos com temporalidades distintas. Você tem, às vezes, coisas que estão acontecendo de forma paralela, outras coisas estão acontecendo por influência de acontecimentos passados, e isso cria um processo diferente. Então, para uma sociedade ocidental, essa é uma perspectiva de tempo que é bastante linear, que obviamente é muito produto da formação judaico-cristã dessa sociedade, né? Entendendo ali o Gênesis como fonte desse entendimento, que é o que? Você tem o início do mundo, e esse mundo vai se desenvolver de tal forma até o seu ápice, até o seu fim. E essa coisa, esse fato já está dado. Não tem muito o que fazer, a humanidade não tem muito como intervir nesse processo. Então, quando se tem o iluminismo, você tem ali uma mudança desse eixo no qual você ainda tem essa noção de progresso, de tempo linear, mas Deus sai do comando e a ciência e a razão entram na jogada. Tanto que, para filósofos do século XVII e XVIII, o símbolo máximo da evolução, do progresso, seria a medida na qual a humanidade passasse cada vez mais a se apropriar de conhecimento, de ciência, e utilizar cada vez mais a razão como modelo, como forma de se entender o mundo. Então, nesse momento, você já tem essas duas noções de evolução e progresso meio que como muito similares, meio que sinônimos. No século XIX, a biologia ela vai vir com tudo nessa discussão, porque o Darwin vai publicar ali nos anos de 1850, no ano, especificamente em 1859, a origem das espécies. E nessa obra que ele vai falar ali vai trazer ali a definição de evolução. E aí aqui eu já trago logo. O que ele está falando de evolução ali é a noção de descendência com mudança. Você tem ali uma espécie, essa espécie gera descendentes, esses descendentes nascem com particularidades, e aí alguns desses terão particularidades muito mais adaptáveis, muito mais bem favorecidas pelo meio na qual eles vivem, e outras não. Os que têm as melhores características acabam se reproduzindo, e os que não têm acabam não se reproduzindo. Então, portanto, aquele que tem as melhores características passa as características adiante. Portanto, o que vai determinar se uma evolução é boa ou ruim é a interação com o meio. Logo, o que fica bem claro é a evolução é um mero processo de mudança, não é um processo de necessária melhora. E por isso que eu comecei falando que progresso e evolução não são necessariamente a mesma coisa, são coisas distintas. Evolução, poderíamos entender dentro de uma definição mais adequada, é o processo de transformação no decorrer do tempo. Então, se fôssemos tentar aplicar uma definição de evolução para as ciências humanas, seria essa. Que aí a gente entende o que é isso, é o processo histórico. O processo histórico ele é necessariamente uma análise. Aliás, a história, enquanto ciência, ela é necessariamente busca analisar os processos de mudanças nas sociedades humanas, ou melhor, as mudanças e as permanências no transcorrer do tempo. Então, se pensar dessa forma, a gente está analisando a evolução no transcorrer do tempo. Mas, que fique claro, é sempre bom perceber que o conceito de evolução ele foi muito apropriado dentro de uma lógica para tentar determinar a existência de raças humanas superiores às outras, né? O Herbert Spencer, por exemplo, o pensador Herbert Spencer, ele entendia que as sociedades humanas, as raças humanas, elas tinham ali características que favoreciam o seu maior desenvolvimento, e aí ele está entendendo o desenvolvimento a partir do prisma do desenvolvimento industrial da Europa, né? E a capacidade de produção de tecnologia que favoreceu a expansão imperialista no final do século XIX, ele está entendendo isso como características de uma sociedade superior,
E aí a dominação de outros povos se torna nada mais que natural e justificável a partir da luta, da concorrência entre espécies. Ou seja, houve uma apropriação do conceito de maneira a justificar um processo de dominação. Se utilizou a noção de evolução biológica como um sinônimo também de evolução sociocultural. Então, ele não está entendendo ali que existe uma necessidade de análise com relação ao meio, com relação aos espaços, ou melhor, com relação às diferenças. Ele está trabalhando ali com a simples ideia de que o mundo no qual ele vive, para ele, é mais evoluído porque é dele. Então, as características que existem no mundo dele devem ser sempre defendidas contra ao diferente. Então, por isso fica justificável que se domine esse diferente e se apresente o que é, de fato, a sociedade mais evoluída. Para finalizar, evolução não é melhora. Ou melhor, não é necessariamente melhora. Evolução é mudança. O que vai definir a qualidade dessa mudança é a interação com o meio. Isso, inclusive, pensando do ponto de vista biológico. Se quisermos pensar de um ponto de vista social, socio-histórico, estamos falando do simples processo de mudanças no decorrer do tempo. Se forem usar esse conceito numa prova, no Enem, por exemplo, recomendo cuidado em função dessa conotação que o conceito de evolução sofreu ao longo do tempo. Né? Por muito tempo ele foi utilizado como uma retórica racista de dominação de outros povos. Então, às vezes, quando se usa esse conceito, o primeiro entendimento que vem à mente é o entendimento da definição racista desse conceito. Então, tomem cuidado na hora de utilizar esse conceito. Por esse vídeo é isso, e até um próximo momento.